Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça de Verão. Gente, que o nosso estado está com visibilidade, vocês já sabem, né? Tá aí em alta, a COP30 tá chegando. E eu quero falar para vocês que a gente não poderia deixar de gravar num lugar super especial, que é ponto turístico da nossa cidade, é um lugar gostoso, delicioso, que todo turista tem que vir aqui, que é a Casa das 11 Janelas. E a gente está aqui no restaurante Casa de Saulo, né? Maravilhoso. Isso aí, os turistas e os paraenses, né? Tem que vir prestigiar essa arquitetura linda. E agora, com esse novo restaurante, que já está aqui há um tempinho, mas muita gente talvez ainda não saiba, que a Casa de Saulo está aqui nas 11 Janelas. Estamos, inclusive, aqui com o gin tapajônico, maravilhoso. E antes de começar, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, e nosso querido Shopping Bosque, Grão-Pará, que tá com uma programação incrível de férias. Sigam lá o Instagram do Shopping para vocês ficarem por dentro de toda a programação. E hoje estamos aqui, vou agradecer a nossa querida convidada de hoje, Alessandra Barros. Ela é presidente da Sociedade Brasileira Paraense de Cirurgia Plástica. Isso aí. E é uma grande cirurgiã reconhecida. A gente não tinha ainda escutado ninguém dessa área, né? Exatamente. E aí, cirurgião plástico também empreende, né, Alessandra? Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é de empreendedorismo e poder falar um pouco sobre a minha grande paixão, que é a cirurgia plástica, é formidável. E com certeza, né, a cirurgia plástica ela é uma forma de empreender. Porque antes de qualquer coisa, quando a gente tem uma clínica, a gente lida com pacientes, a gente precisa ter gestão e precisa ser empreendedor, é um negócio, né? Não é verdade. E a Alessandra, ela estava aqui já soprando no nosso ouvido, gente, que esse ano vai ser um ano especialíssimo para ela, para a carreira dela, para a posição dela como presidente também, porque ela está recebendo a jornada da cirurgia plástica Norte-Nordeste aqui em Belém. Fala um pouco pra gente sobre isso, Alessandra. Uma grande honra para mim, como presidente dessa sociedade, estar recebendo um grupo seleto de cirurgiões. Nós vamos receber em setembro cirurgiões plásticos do Brasil todo e vamos ter algumas palestras também com convidados internacionais. Nossa! Tudo falando sobre contorno corporal, sobre tecnologias, sobre lipo HD, sobre enxertos guiados por ultrassom. Então, tudo de mais novo dentro da cirurgia plástica para contorno corporal a gente vai estar recebendo aqui em Belém. E é uma forma também da gente divulgar o nosso estado, divulgar os nossos pontos turísticos, mostrar a nossa tão linda Amazônia. Então, para mim, é assim, uma grande honra mesmo, uma grande felicidade poder estar à frente desse evento. Muito legal mesmo. E Alessandra, e começa aí. Bora antes fazer um brinde, né? Vamos, pra gente poder... Vamos, nosso verão, né, gente? Saúde. Saúde. Gente, tem doce de cupuaçu nesse drink, vocês têm noção? Que maravilha. Bom, então vamos começar do começo, Alessandra. Vamos. Como começou a tua relação aí com a medicina? Sempre quis ser médico? Seu pai é um grande cirurgião, né? Ele te influenciou? Eu digo que o meu pai, como já era... Quando eu nasci no Rio de Janeiro, eu vim para Belém com 4 anos de idade. O papai estava fazendo residência de cirurgia plástica no Rio. E aí eu nasci lá. Então eu vivo a cirurgia plástica desde o meu nascimento. E meu pai foi um médico que sempre chegou em casa muito feliz, muito satisfeito, nunca foi de reclamar. A gente conhece colegas que chegam em casa reclamando, que trabalham muito. E o papai não, sempre foi muito encantado pelo que ele fazia. E ele passou isso muito para os filhos. Não é à toa que nós somos 3 filhos, os 3 médicos. Olha que maravilha. E eu e a minha irmã optamos por fazer plástica, o meu irmão mais novo é ortopedista. Então eu lembro assim de muitas memórias da minha infância dentro da clínica, porque ele levava às vezes a gente para a clínica, a mamãe buscava a gente no colégio, levava para a clínica. Então aquele ambiente era um ambiente para nós muito acolhedor e isso não deixa de ser uma grande influência. Eu iniciei com a pretensão de ser médica, sempre quis fazer cirurgia. Mas uma das preocupações dele era que eu não fosse direto para plástica, porque ele queria que eu fizesse alguma coisa que eu realmente gostasse, não só por influência dele. Então eu transitei por várias áreas cirúrgicas, cirurgia geral, cirurgia vascular,
Mas a minha paixão sempre foi a plástica. Então, eu conheci essas outras áreas, mas sempre a minha prova, as provas sempre foram guiadas para fazer plástica mesmo, apesar que a gente é obrigado a fazer cirurgia geral antes. Sim. Então, a gente faz 2 anos de cirurgia geral e aí depois presta a prova para plástica, né? Então, é isso. É uma paixão que vem da infância mesmo. Que veio de pai para filha. De ver de pai para filhas, é. Inclusive, elas são conhecidas como as Barretes, né? Isso. Até hoje. Ele hoje é aposentado já, né? Isso, ele é aposentado. Quando tu começou a trabalhar com ele, ele ainda estava atendendo na clínica? Sim. Eu cheguei em Belém já tem 20 anos, né? Eu fiz a minha residência em São Paulo. Quando eu voltei trabalhando na clínica, que era a clínica dele, né? E as primeiras cirurgias ele me ajudou, eu acabava ajudando muito ele em cirurgias porque eu não tinha uma clientela grande, né? Então eu fui auxiliar dele muitos anos. E depois as coisas foram mudando porque ele já foi parando de operar e a minha clientela também começou a crescer muito, eu não tinha mais como ajudá-lo em todas as cirurgias, né? E a gente acabou seguindo carreira solo, né? Mas ele sempre foi minha grande inspiração, sempre foi meu grande mestre. Tem umas 2 semanas eu tive a oportunidade de tê-lo comigo numa cirurgia minha. Foi, assim, muito emocionante, porque realmente ele opera muito bem. Então, é emocionante para uma filha receber esses ensinamentos todos, né? E eu honro muito essa herança. E poder viver ainda isso, né? Sim. E ele bem lúcido, né? Com saúde, é espetacular. Que legal. E quais são, assim, os desafios que você tem no seu dia a dia como cirurgiã plástica, já levando pro lado do empreendedorismo também? A equipe, montar uma equipe que te atenda com qualidade, receber as clientes. Eu acho que nós trabalhamos com um público classe A e B. Muito exigente, é um público exigente, são cirurgias estéticas. Teoricamente, não são uma necessidade primordial, apesar de que hoje eu entendo que a cirurgia plástica ela mexe com tudo, né? Com a tua autoestima, né? Com o teu bem-estar emocional, social, físico. Então, é um conjunto de coisas. E nós não fomos treinados durante a faculdade. O médico ele não é treinado para empreender. Nossas faculdades elas nos dão muita questão científica, técnica. As residências nos dão a parte toda teórica e prática, mas a gente não é treinado para ser administrador. Nós não somos treinados para treinar pessoas, para treinar equipes. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo e que vai estudando também para isso. Então, acho que hoje o meu maior desafio é ser uma cirurgiã atualizada na minha área como cirurgiã plástica, atualizada na comunicação, nas redes sociais, no empreendedorismo, na gestão de equipe, gestão emocional. Além disso, tem que ser mãe, esposa, como vocês também. Então, tem uma vida, né? É todo um conjunto de habilidades que a gente tem que estar... Tem que ir aprendendo. E você investe muito no marketing, né? Eu acompanhei tuas redes sociais. Você investe muito, faz vídeos, cita casos, né? Você tem esse investimento, você aparece, você coloca realmente a cara. O teu Instagram, a gente te vê lá. Tem muitos médicos que tem aqueles posts feitos, né? Aquelas artes estáticas que chamam. Você não, você faz o vídeo, além de ser médica, né, operar, você vai lá, faz o vídeo. Eu vi que você fez uma consultoria de imagem também, né? Então você tem toda essa preocupação. Inclusive, já tem essa visão também, né, de que isso é necessário e que isso agrega valor para você. A gente se conheceu num curso. Você conheceu? A gente fez um curso com a Mariela, foi lá que a gente se conheceu. Eu não consigo ver hoje uma rede social, por exemplo, o Instagram, que hoje é que a gente mais utiliza, sem ter a minha cara, sem ter a minha personalidade. Eu acho que não seria uma coisa real. E eu acho que hoje você utilizar essa ferramenta para atrair aquele cliente que tem identificação contigo é muito melhor do que, às vezes, a gente perder um tempo no consultório explicando filosofia de trabalho que a gente tem para um cliente que não tem nada a ver com a gente. Então, eu acredito muito que é preciso mesmo investir nisso. A questão da imagem, ela faz parte desse universo, né, que a gente precisa ter esse cuidado.
E eu acho que trabalhar com estética e não trabalhar a imagem seria eu uma acho coisa que meio incongruente. eu concordo. Né? Então, eu tenho esse cuidado, porque eu acho que todos nós gostamos do que é belo. E já que eu trabalho com esse belo, eu preciso mostrar isso, né? Dentro do... Se conectar, né? Com a tua paciente. Na hora que ela chega lá, se ela não tiver bem cuidada, não tiver aquele acesso contigo. Eu acho que a gente já falou isso inúmeras vezes aqui. A pessoalidade, a humanização é que estão fazendo realmente as pessoas se conectarem com os negócios. E eles que estão realmente se sobressaindo. Porque a gente robotizou muito, por muito tempo e cada vez mais, né? Então, quando a gente sente aquele contato, aquela aproximação, a pessoa consegue se conectar. Por exemplo, esses dias uma prima minha que mora em outro país pediu que eu indicasse cirurgiões, né? Aí eu peguei e mandei o Instagram de alguns. Mandei o teu. Eu tenho certeza que ela vai se conectar muito mais contigo do que com outros que não falam, que não aparecem lá. Tem postagens completamente aleatórias ou imagens estáticas, e ela vai querer chegar aqui, ela não vai ter tempo de visitar 10 cirurgiões para poder escolher. Ela vai se conectar com alguém, com quem provavelmente está se conectando através das redes sociais, né? Ou talvez ela não goste do formato que eu coloco a plástica, da forma que eu encaro a plástica, e aí vai ser ótimo também. Porque ela não perde o tempo dela. Exatamente. Na verdade, já que ela vai ter pouco tempo aqui. Então, eu sempre busquei isso, buscar ser verdadeira com o que eu penso. Porque aí é mais fácil de que pessoas que pensem parecido comigo me procurem. Se conectem. E é muito legal você chegar... atender hoje, eu atendo muitas pacientes que chegam comigo e falam, eu já sei que a senhora não faz determinada coisa, né? Ou eu já sei a sua forma de trabalhar. Isso é espetacular, né? Você consegue conectar melhor. E trabalhar com verdade, né? Ser quem realmente você é. Porque também você montar demais uma estrutura e ela chegar lá no teu consultório e ver que é completamente diferente, fica uma coisa estranha, né? E, Alessandra, e pegando esse gancho aí, a gente tem um marketing legal que mostra e tudo, mas tu sentes que ainda hoje as pessoas te procuram mais por ver o teu resultado positivo? Por exemplo, eu vejo uma amiga e eu te procuro por causa disso. Ainda o teu fluxo ainda é maior desse público, do boca a boca? Eu tenho 3 públicos, na verdade. Hoje eu tenho esse público da rede social que me segue, que vê o meu trabalho. Eu tenho um público ainda muito grande de colegas médicos que me indicam, porque acreditam na segurança dos procedimentos, na seriedade, sabe que é uma carreira construída. São 20 anos de cirurgia plástica, não é uma carreira de 2 anos de Instagram. Sim. Né? Porque a gente também tem, infelizmente, colegas que se utilizam desse marketing para vender coisas que não são reais, né? E tenho também muitos pacientes que têm parentes que já operaram comigo, colegas que já operaram comigo e que, por já terem visto o resultado, gostaram e sabem que eu faço um atendimento de pós-operatório também muito próximo, que eu acho que é uma coisa que às vezes a pessoa fica muito insegura de operar e não ter o acompanhamento, né? E eu acho que é esse conjunto todo. Então, tem esses 3 tipos de público, né, muito bem delimitados, e os pacientes já chegam já dizendo por onde vieram, por quem foram indicados. Isso é muito Quantas bacana. pessoas tem na tua equipe, Alessandra? Nós somos 13 hoje, 13 pessoas, contando com fisioterapeuta, enfermeiras, técnicos de enfermagem, secretárias, gerentes, motorista. Teve uma vez que eu conversei com um cirurgião plástico há muitos anos atrás. E ele me disse que na área da medicina, ele em algum momento sentiu um certo preconceito. Que existia um preconceito com o cirurgião plástico e com o médico legista. Porque não salvavam vidas, digamos assim. Então, em algum momento sentiste esse preconceito ou isso não existe? Talvez só ele tenha sentido. Eu acho que eu não senti esse preconceito porque eu já venho de uma família de cirurgiões plásticos, né? Era o teu meio já. Já era o meu meio. Mas existe isso? É real? Existe mais piada de outros colegas. Eu acho que o meio em geral, do leigo, ele não percebe muito isso. Pra gente... Mas eu acho que dentro do meio da medicina... Existe realmente a gente tem uma piada que é básica para cirurgia plástica, que alguns cirurgiões falam que nós somos os cirurgiões de superfície. Que a gente não tem profundidade.
E o que, pra mim, não importa. Eu acho que a gente tem uma profissão tão bonita. Linda. E que a gente pode transformar as vidas das pessoas de tantas formas através da estética, que isso pra mim não... E quando a pessoa faz, assim, uma cirurgia, você vê a mudança de comportamento, dela tá se aceitando, dela tá feliz Muito. com ela mesma, né? Outro dia você tava falando de um menino que ia fazer uma cirurgia na orelha, né? Isso. Que a vida toda deve ter sido apelidado, né? De orelha de abano, dumbo, enfim. Exato. E aí isso resgata até o convívio social daquela pessoa no meio dela. São inúmeras as histórias de transformação de vida. Desde essa, como você colocou, de crianças que sofrem bullying na escola, porque é orelhudo, porque é o dumbo. Desde crianças, meninas, que não conseguem fazer um balé porque tem que prender o cabelo no gel e a orelha fica muito para frente. Como mulheres que têm mamas muito grandes, que não conseguem achar um biquíni, não conseguem achar um sutiã. Tem que mandar fazer o sutiã, mandar buscar de fora o sutiã, porque não tem sutiã. A dor nas costas. Que aguente a dor nas costas. Ou, agora, eu acho que eu estou numa fase de já um pouco mais velha, eu atendo muitas mulheres que hoje são mães. E que a maternidade, vocês sabem disso, transforma muito o corpo da mulher. E ela não consegue mais se enxergar como antes. Então, você fazer um mommy makeover, que hoje é a cirurgia que a gente fala dessa transformação da mulher pós-parto, você resgatar essa autoestima dessa mulher, ou ela ter uma vida sexual normal com seu marido que ela já passa a não ter, porque ela tá com vergonha do corpo dela, isso é inquestionável o que a plástica pode fazer, né? E eu acredito muito nesse link, sabe? Da mente, do corpo, do espírito. Então, uma coisa puxa a outra. Às vezes é uma questão física, vai mexer no emocional, uma questão emocional vai mexer no físico, é tudo interligado. É verdade. E depois a pessoa começa a se cuidar mais, que ela não se enxergava. E eu tô falando de experiência própria, que eu já fiz algumas, né? Eu nunca fiz porque eu tenho medo. Mas eu acho que o medo, ele é natural, ele é até uma forma de proteção da gente, na verdade, eu acho que eu não tenho né? tanto incômodo ao ponto de me submeter a uma cirurgia. Embora eu adoraria, né, ser toda lipadinha e adorar. Mas assim, não me incomodo tanto a ponto de me submeter a uma cirurgia, já que eu realmente tenho medo. E às vezes não é o momento. Daqui a 2, 3, 4 anos pode ser o teu momento. Eu falo sempre que a gente vai ter um momento certo para tudo. Então, às vezes, eu tenho muitas pacientes que não se incomodavam com alguma coisa, que passaram a se incomodar, passaram por cima do medo e operaram. Sim. Eu atendi agora há pouco tempo uma moça que eu tirei 1,2 kg da mama dela. Nossa. E o pânico dela de cirurgia era um negócio assim, uma das pacientes com mais medo que eu já vi. Mas ela vai casar, precisa fazer um vestido, não tinha vestido que ficasse bom com a mama muito grande. E ela enfrentou aquele medo pensando no casamento, nas fotos, na vida sexual com o futuro marido. Sim. Então, às vezes não é o momento mesmo e não tem por que forçar. Não é porque todo mundo faz que vai ter que fazer. Exatamente. Isso também é uma coisa que teve uma vez que eu escutei assim de uma amiga. Nossa, você já emagreceu tanto. Agora quando tu fizer uma cirurgia, tipo assim, quando tu fizeres, ou seja, tu vai ter que fazer. Né? Isso é uma regra de vida pra todo mundo. Aí eu falei, mas eu já emagreci, tá bom, né? Já tô feliz. E parece que é meio que uma imposição também da regra da vida. Você é mãe, né? Aí pronto, aí já considera que você já embagulhou, aí você já vai ter que ajeitar a barriga, subir os peitos. Parece que já é meio que uma imposição social também você fazer uma cirurgia plástica. E vai de cada um, é uma necessidade que cada um vai saber se tem ou não, né? Pessoal e intransferível. É isso mesmo. Só a pessoa vai ter a sua motivação própria. Por mais que hoje eu atendo algumas mulheres muito influenciadas por marido, que às vezes cobra, né, a sociedade em si, mas eu acho que não é a melhor decisão. A melhor decisão é quando é feita mesmo de forma pessoal, porque você vai ter todo um processo de pré-operatório, de pós, que você tem que estar muito certa de que é realmente isso que você quer pra você. É sofrido. Hoje melhorou bastante. Melhorou bastante essa questão. Olha, eu vou te falar, eu tenho medo de fazer carbox. Sabe aquele negócio que coloca aquele gás? É uma tortura chinesa, né, carbox? Então, aquilo eu tenho medo, cirurgia não. Você vai estar anestesiada? Eu digo logo pro Antônio Marcos, um abraço, inclusive opera com a Alessandra também, maravilhoso. Falou, me apaga. E eu só quero acordar quando terminar tudo, e tá tudo certo. E eu acho que foi grandes modificações assim, na minha vida, de fases que eu tive quando eu fiz as cirurgias. Nossa, a aceitação com o corpo.
Algumas é preciso. Acho que não, né, gente? Pra quê? Qual a necessidade? Desculpa, não sabia que era uma pergunta. Mas eu vou ressaltar uma coisa importante. A minha família toda tem displasia mamária. Inclusive, os homens. Já nascem as crianças, meninos. Com ginecomastia. E aí, quase todos tiveram que fazer cirurgia, inclusive, para poder tirar. Né? Ainda jovens, né? Meus primos e tudo. E a minha mãe, ela tem os seios muito, muito grandes até hoje. Ela não opera, ela tem pânico de cirurgia. E logo que eu comecei a ganhar dinheiro assim um pouquinho, eu disse, opa, vamos logo. Vou guardar. E hoje é muito acessível, né? A cirurgia plástica. Já Sem foi dúvida, muito cara. Hoje em dia é muito mais acessível. Quando meu pai começou, quando veio do Rio ser cirurgião plástico em Belém, os valores eram muito mais altos, né? Hoje as coisas estão mais acessíveis, o número de cirurgiões aumentou também. Parcela, né? Até no cartão de crédito. Então hoje eu acho que eu sempre digo que você precisa só se programar para aquilo. Para qualquer coisa, vai fazer uma viagem, vai fazer uma cirurgia plástica, tem que ter uma programação, uma meta, organiza, mas... Até pelo tempo que tu vai ficar parado, que tu vai ter que fazer todo um pós-operatório, né? De cuidar. Isso. Tem que ser uma decisão com responsabilidade. Sim. Tem que ser uma coisa bem pensada, mas não é uma coisa, eu acho que hoje, inalcançável, como para muitas pessoas era há 20, 30 anos atrás. Entendi. Mas só concluindo, eu quis realmente fazer, a minha primeira coisa que eu fiz foi essa cirurgia para não ficar com a mama igual da minha mãe. Eu tinha muito medo, porque toda a minha família tinha, então foi a primeira cirurgia que eu fiz. E ali realmente foi um marco para mim, porque eu tinha pânico daquilo. E ela sofria muito, sofre até hoje, com vários problemas na coluna por conta disso. Eu tenho amigas que têm a mesma coisa, que têm profissões, por exemplo, é dentista. E fica curvada e tem todo aquele peso nas costas, mas também tem a restrição do medo, né? Então realmente é uma barreira que cada um vai conseguir superar. Eu tinha um peito muito grande adolescente, e aí eu tinha vontade de diminuir, né? Aí passou, depois veio a moda, né, de silicone, todo mundo botava, então vou ficar com os meus. E aí, tu sabe que depois que eu amamentei, não sei se porque eu tomei um remédio pra secar, diminuiu muito. Eu fiquei muito feliz do meu peito ter diminuído. A vida toda eu queria ter um peito menor. E aí dei essa sorte, né? Acontece muito com a amamentação, uma involução da mama. Quem tem a mama grande, geralmente fica uma mama média, mas quem tem a média, às vezes fica muito pequena. E aí muitas pacientes precisam colocar prótese para restaurar o volume. Mas é bastante frequente, assim. Eu acho que o medo, você só consegue tirar esse medo quando você encontra um cirurgião da confiança sua, que lhe transmita segurança dos procedimentos, num hospital que tenha suporte e que você realmente tenha uma motivação para aquilo. Muito grande. É que nem emagrecer, né? Você tem que ter uma motivação, procurar um novo trabalho, você tem que ter uma motivação. Tudo é interno para a gente conseguir transpor esse medo. Emagrecimento tem duas motivações que não tem jeito, né? Casamento e depois que se separa. E chifre. É sagrado emagrecimento. Grande fornecedor dos cirurgiões plásticos também. É um chifre. Acho que obrigada. Obrigada aos safados. Gente. Ei, Alessandra, dá uma dica para quem quer empreender, trabalhar nessa área de cirurgia plástica. Assim, quem está se formando em medicina, quem pretende atuar nessa área. Eu acho que o grande conselho seria abrir a mente para novas possibilidades, para novas habilidades. Não deixar que só a medicina, só a ciência, só aquela coisa da técnica cirúrgica seja o teu foco principal. Então, você buscar profissionais que tenham expertise nessas outras áreas para lhe orientar, para gerir sua clínica junto com você e se permitir se expor. Porque quando a gente faz, às vezes, uma coisa nova, quando você não tem inicialmente treinamento para aquela habilidade, você pode travar por medo de se expor. Então, eu acho que para o cirurgião, para o médico, o que mais trava a gente é esse medo da exposição. Então, é você encarar que é uma habilidade que você está começando a aprender, buscar profissionais, buscar cursos
nessas novas áreas. Eu acho que esse seria o principal. E você vai estar trabalhando com o sonho das pessoas, né? Então tem que ter realmente um cuidado. E a pessoa cria muita expectativa na hora daquele resultado. Então tem que trabalhar a mente para poder ser claro, né? Ter todo um preparo para aquele atendimento, né? Olha, isso aqui não... Você quer um peito assim, mas não tem como, né? Tem que também ter esse traquejo aí, né? A comunicação, já ela me ajudou muito, assim, eu acho que eu sou uma cirurgiã muito melhor hoje. Porque eu era, como todo mundo no início, muito técnica, né? Às vezes você passa 1 hora de consulta explicando técnica cirúrgica, porque você acha que você vai convencer o paciente se você mostrar para ele que você sabe muito. E às vezes... não é isso que o paciente quer ouvir. Na maioria das vezes ele nem quer saber da técnica cirúrgica que você vai utilizar. Eu acho que hoje eu sou melhor porque eu consigo ouvi-lo e tentar alinhar essas expectativas. Porque quando você lida com sonhos, você precisa entender muito o que o paciente quer e se eu posso oferecer aquilo que o paciente deseja. Então hoje a minha escuta ela é diferente. E a minha forma de comunicar o que eu posso oferecer para ele de resultado também é muito diferente com a questão da comunicação. Eu acho que isso hoje é essencial para qualquer profissional, né? E aí, é isso, explicar o que a pessoa tá querendo saber naquela hora, né? O que resolve. O técnico nem sempre vai ser o primordial, depende de cada paciente. A não ser que o paciente te exija, né? Te busque. Eu comparo muito com a criança que a gente vai educar, né? Você não vai além do que a criança pode entender. Sim, tem isso também, né? Não justifica você ficar querendo falar coisas muito profundas para uma criança de 4, 5 anos. E então, às vezes, os nossos termos técnicos do mediquês, que a gente chama, não consegue. O paciente não vai conseguir entender porque ele não está preparado para aquilo. Então, você mostrar a cirurgia plástica de uma forma mais simples, na linguagem que o paciente tem. Isso. É tipo mostrar a prótese. Olha, você quer esse tipo aqui desenhando. E a foto, agora, eu uso muito foto hoje. Eu, inclusive, peço para os pacientes trazerem foto. Porque eu preciso entender, às vezes, o que ela acha grande, o que ela acha pequeno, o que ela acha marcado, não marcado. Me ajuda muito isso. Porque cada um tem uma percepção ainda, né, das coisas. Exato. Cada um tem a questão da harmonia corporal, do que é proporcional. Eu acho bem interessante quando elas falam, doutora, eu não quero uma mama muito grande nem muito pequena, eu quero proporcional pro meu corpo. E às vezes o proporcional dela não é um proporcional, gente. Então é preciso entender que às vezes o proporcional é que ela quer mama grande. Sim. Aí a foto, ela ajuda muito nesse entendimento, né? Deixar bem claro, né, o que é que tá aquilo pra ela. A gente tem um programa hoje muito interessante em relação à prótese, tamanho de mama, que a gente mostra como vai ficar. Como vai ficar. É uma reconstituição da imagem em 3D e você consegue mostrar. Isso me ajudou muito. Porque aí eu consigo colocar uma prótese de um tamanho X, mostrar para ela, no corpo dela, como ficará o X. Amei. Então é um espetáculo, isso é muito interessante. Ajudou muito. São essas ferramentas tecnológicas, né, que a gente tem que ir avançando aí junto. Olha, tecnologia, obrigada. Bem-vindo isso, né? Isso aí. E aí? Então vamos? Podemos ir pra hora da onça beber água? Vamos beber água, que a onça não bebe. E agora é a hora da onça beber água. O sol fez a gente mudar um pouquinho o nosso cenário, mas a gente amou aqui esse ambiente. E você que está assistindo até agora, só encaminhando, só se aproveitando aí do nosso conteúdo incrível, se inscreve no canal, não custa nada, não vai cair o teu dedinho não, se inscreve aí no nosso canal. Não esquece de curtir e comentar, viu, galera? Um monte de gente chega falando que assistiu, que assiste todos, mas eu não vejo um comentário, poxa. A gente não quer receber por WhatsApp, né? Não. Nem quando encontrar, a gente quer que vocês escrevam. Não, eu quero lá, pra dar aquele engajamento. E, gente, tá lindo, né? Tudo a gente queria estar aqui na beira, né? Já. Espetacular. Nossa cidade é linda, a gente tem que aproveitar mais, né? Pra quem não é aqui do estado, né, do Pará, pra quem não é de Belém, estamos na Casa das 11 Janelas, um ponto turístico da nossa cidade. Isso. Se você não conhece, venha conhecer. É isso, e vamos fazer o nosso brinde, que a hora é que a onça bebe Vamos lá. água, uma água que a onça não bebe, inclusive. Ansiosa já, viu? E vamos para a primeira pergunta de praxe.
Você já teve uma amiga da onça, Alessandra? O que é o amigo da onça, Jai? É aquele que finge que é teu amigo, mas te sacaneia. Quem nunca? Casos, a gente quer nome, identidade, endereço, Instagram. Não merece nem ser citado. Então aprontou bastante. Então foi feio o negócio. Mas a gente ignora, finge que não existe, entendeu? Mas Aí eu vou dar esse bope de falar o nome aqui no programa de vocês. Não. Essa audiência é elevadíssima, né? Jamais. Jamais. Esquece e vai. Mas pode contar mas a história. ela precisa ser contada. Ela Jura? precisa, jura, a história. Se a carapuça serviu na pessoa, paciência, o problema é dela. Serve namorar anos sem saber que tinha outra? Serve. Quantos Pois anos? é. Conta a história direito. Tinha outra família. Uns 4 anos, mais ou menos. Meu Deus! Mas com as duas, os 4 anos? Sim, meu bem. Meu Na mesma Deus! cidade? Mas a outra sabia. Não, em cidades diferentes. Não tinha Instagram nessa época. Não tinha Instagram. Uhum. Aí era mais fácil, né? Eita, olha, tu sabe que eu tenho um caso de uma amiga assim que ela descobriu, sabe como? Ela namorava 12 anos com o cara. Aí um dia ele fez uma cirurgia, ela saiu da aula, foi visitar ele quando chegou lá. Ela, tipo, quem é essa mulher aqui? Achou estranho, mas achou, é uma amiga de algum lugar, né, colega. Desceu, aí a menina desceu também, ela falou, coitada, só quem sofre nessa história é você, a mulher fazendo a cara dela. mulher sabia. Jesus. Eu falei, mana, tu não deu um tapa na cara dela na mesma hora. Sim, a mulher sabia, ela já tava namorando Mas a com ele há outra 3 pessoa anos. Ou ele enganava as Sim, duas. não, sabia. Ela sabia. Uma sabe, uma sempre Uma tem sabe. que saber, amiga. né? Pra ajudar É. a encobrir. É isso. Gente, que babado. É porque a gente escuta Esse falar. é um tigrão, né? Tigrão safado, né? Não foi nem um amigo da onça. Foi um tigrão safado. Sim, Alessandra, agora conta pra gente os pedidos, assim, que já tenho certeza que tem bizarros. Pedidos inusitados. Tipo assim, eu quero aquele peito americano, eu quero chegar e servir ele na mesa. Tem. Eu não cheguei a operar essa paciente, mas ela tinha provavelmente um distúrbio de autoimagem, assim. Ela queria uma prótese de 500 pra cima. Aham, e meio magra. Magra, não era tão alta. E ela começou a me mostrar algumas fotos de pacientes ou de pessoas do Instagram. E eram coisas assim bizarras, absurdas. E eu falei, olha, eu acho que eu vou te indicar outro colega pra tu ires. Se recusou, né? Assim, de uma forma educada, né? A gente tem que saber dizer não, Sim. mas não dá. É muito... É incongruente com o que eu penso do que é a cirurgia plástica e também ia trazer mal para ela, porque dor na coluna, a prótese cai quando é muito grande, causa estrias, distende muito a pele. Então, são coisas que não vale a pena você fazer. E eu acho que tem outra coisa, Alessandra. A pessoa que tá vendo aquele corpo vai dizer... gostei do trabalho da Alessandra. Ela colocou saber quem foi ela né? colocou mais um tamanho maior do que deveria nela. Ela não pensa que a pessoa queria daquela forma. Ninguém exato. analisa, sempre Acho que avalia foi que o erro, médico né? não fez o trabalho dele corretamente. A gente já é julgado já por tudo, né? O ser humano adora julgar e pôr culpa no outro. Isso. Então, faz parte. Assim, é melhor você não operar, eu penso isso. Se for algo que vai te ferir, vai te agredir, é melhor não fazer. Isso. E eu acho que foi tu que postaste agora recentemente uma moça que fez uma... Não que você fez, né? Comentando que ela fez uma covinha, né? Eu você acho viu? lindo, por sinal, a covinha. Mas aí ela causou uma deformidade permanente no rosto. É uma nova cirurgia que faz uma covinha, só que não é uma... A gente tem a covinha quando sorri Natural, e faz né? a covinha. Essa cirurgia deixa a covinha permanente. Então, você séria, você tá de covinha. Rindo, tá de covinha. E aquilo não tem mais volta, né? Faz uma depressão no rosto. E olha que interessante, eu achei aquilo extremamente bizarro, né? Mas eu fiz uma enquete, não sei se você viu. Se você fosse médico, você faria essa cirurgia? 4% da audiência disse que faria. Entende como as coisas estão completamente... O cliente quis, né? O cliente pediu, eu faço. Vou Ou fazer. seja, está muito normalizada essa questão do certo e errado, do que o que vai ser permanente ou não. As pessoas, 4% disse que faria. Então, é bizarro. Eu achei que ia ser 0, né? Mas não.
Mas tem ser humano para tudo neste mundo, né? É verdade. Ei, Alessandra, deixa eu te falar. Eu já conversei com alguns médicos que eles são muito, muito, muito contrários à exposição de cirurgia, né? Tá filmando o antes, o depois, o pós. Eu acho que vocês têm até também restrição, né, de fazer isso, mas a maioria dos médicos hoje, até para vender o seu trabalho, tá fazendo, né? Qual a tua opinião a respeito disso? Eu acho que é muito controverso ainda. Nós temos uma legislação muito pesada. O Conselho Federal de Medicina tem uma normativa sobre publicidade médica. Uhum. Você entra no site do Conselho Federal de Medicina, existe isso, qualquer pessoa tem acesso. Então, você fazer o antes e depois, você está burlando essa normativa. Ao mesmo tempo, eu acho que nós vendemos serviços e nós somos cobrados, inclusive pela própria legislação, de direito comercial. Ou seja, a gente tem que fazer contrato com o paciente, a gente tem uma promessa, entre aspas, de resultado com o paciente. Então, só serve para um lado. Eu não posso vender os meus serviços. Entendi. Entende? Há um grupo novo de médicos tentando, inclusive judicialmente, ganhar, liminar, para poder postar seu antes e depois. Uhum. Aí tem uma outra questão, que é a questão ética de se modificar a imagem. Porque o que algumas pessoas que são contra postar o antes e depois é porque a gente sabe que você pode manipular as imagens. E você não vai postar também um resultado ruim teu. E Sim. nós não vivemos só de resultados maravilhosos. Então, ou seja, isso você vai daria, vender uma coisa que não você só venderia aquilo que seria espetacular. Uhum. Então, você pode também acabar ocasionando uma falsa expectativa do paciente com antes e depois, porque nem sempre aquele resultado vai ser para ela. Porque, por exemplo, mamas são diferentes, abdômen são diferentes, composição corporal. Uhum. Eu não Estrutura posso comparar corporal. uma paciente malhada e magra, fazer uma lipo numa paciente dessa e uma paciente que tem gordura visceral, que está gordinha. O resultado não vai ser igual. Então, se eu só aposto antes e depois de pessoas perfeitas, talvez eu crie essa falsa expectativa. Então, é muito controverso. E isso causa também muitos distúrbios mentais, né, nas pessoas, porque elas criam as expectativas, elas se alimentam daquela ideia que é possível ficar daquela forma e vai ocasionando essas situações, né, de chegarem e pedirem: eu quero meu abdômen desse jeito, definido, e não ter estrutura corporal para isso, ou querer uma mama maior do que a estrutura do corpo pede, e isso tudo gera muito desequilíbrio. Transtornos, com certeza, transtornos emocionais, né? Uhum. E a internet, ela tem muito Traz isso, muito né? isso. Influências, colocando vidas maravilhosas, tudo perfeito. A plástica entra nesse meio aí Sim. também. Mas eu acho controverso porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que a publicidade hoje mudou muito. Antigamente, como era feita a publicidade de um médico? Uma notinha no jornal colocando o consultório e o telefone. Hoje ninguém lê jornal mais. Então, a rede social ela é uma forma de você atrair o teu cliente, o teu paciente. Então, eu acho controverso por isso, porque eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de abertura, mas eu não sei como seria encarada essa abertura para aqueles que não são éticos. Como vão se utilizar dessa ferramenta. E é por esse motivo que o Conselho Federal restringe tanto. Uhum. Então, é uma coisa de muita discussão aí. É verdade. É verdade. Então, podemos. Agora a gente tem um momento que é o ping-pong da Xuxa. Ai, meu Deus. Bebe. Olha, a gente vai falar as características da onça, algumas palavras, tá? Essas características fundamentaram a gente a colocar esse nome no podcast. A gente se reconheceu nessas características e reconhece também nossos convidados. Então, por isso que a gente pergunta, e você pode falar uma história, uma frase, uma palavra, uma pessoa, o que vier na tua cabeça na hora que a gente falar. Tá bom? Preparada? Preparada. 3, 2, 1, já! Força. Força? Eu acho que eu sou uma força. Eu me considero muito. Aliás, eu me considero onça, viu, gente? É por isso que você tá aqui. Se você está aqui. Internamente uma onça. Adoro as características desse animal. Eu acho que é corajoso, é forte, tem
poder, tem presença, Tem. Garra. garra. E beleza, que você vai me falar o que é beleza pra você agora. Beleza, para mim, é um conjunto de atributos. Ele é físico, sim, mas ele tem muito a ver com a sua autoestima. Uhum. Eu vejo pessoas que nem são tão belas fisicamente, mas que se acham tanto, que têm uma força interior tão grande, e elas mudam, às vezes, o cabelo, fazem uma maquiagem, e elas ficam belíssimas. E outras que são lindas fisicamente, mas que têm uma autoestima muito baixa, não se percebe, nem se percebe bonita. Às vezes a gente tem que dizer, ei, tu és tão linda, É põe verdade. essa beleza aí pra fora, tá tudo É escondido verdade. É aí. verdade, acontece muito. Eu já operei uma paciente que eu tinha feito prótese de mama, prótese de glúteo, lipo, tinha feito o nariz, e ela chegava no consultório parecida vestida de freira. Eu falei, ei, bora Toma o mudar cartão essa da Mariela. roupa aí, vamos colocar esses decotes aí, vamos mostrar esse corpo, porque tu és muito bonita pra estar escondida. Às vezes a pessoa se esconde, né, Uhum. pra não se mostrar. Não, e fazer tudo isso, cirurgia e não mostrar, nem pensar. Nem pensar. Não, que nem eu pego, falo, olha, é o seguinte, eu quero uma prótese, mas eu quero que na hora que a pessoa olha, é fake, é assim. Porque, poxa, tu vai gastar o dinheiro pra pessoa dizer natural, quero meu sangue. Nasceu assim. Nasci assim. Não, nasci, já virei a página de como eu nasci. E garra. Garra é... Eu acho que o meu pai, eu posso falar que é garra. Meu pai é muito... Vira as coisas sempre muito positivo, vai atrás do que ele quer, isso é garra pra mim. Legal. É isso! Olha, passou ilesa. Nem doeu. Nem doeu. Olha, Alessandra, muito obrigada por você ter topado essa tarde aí com a gente, tá? De ter contado um pouco da tua trajetória, de ter dividido a tua vida com a gente. Tenho certeza que muita gente vai se identificar, vai poder te conhecer melhor como pessoa, além do profissional. Isso eu acho que é muito importante, principalmente na cirurgia plástica, porque eu acho que a gente precisa se conectar, né, com a pessoa que tá, com o médico que vai operar, porque precisa ter uma relação de muita confiança. E é isso, obrigada, tá? E eu que agradeço. Eu estou muito honrada mesmo de estar aqui com vocês. Eu acho que nós, mulheres, precisamos nos apoiar mutuamente. E esse projeto de vocês é onça mesmo, né? É garra, é coragem, é enfrentar os desafios, o desconhecido. E eu estou muito feliz, porque a gente acaba se identificando nas características de vocês, né? Desse empreendedorismo aí. Obrigada por terem me convidado. Obrigada. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. A gente sabe que a agenda de uma médica, de uma cirurgiã, deve ser muito cheia, né? Ocupada. E julho, meus amores, haja trabalho, que todo mundo só quer operar nas férias. Pois É é. verdade. Então a gente agradece. Eu sempre digo que o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. E a gente é muito grato a todo mundo que dispõe a gastar seu tempo, digamos assim, aqui com a gente, né? E a gente tão ganha gostoso, muito, né? E a gente ganha muito com isso, porque a gente aprende, a gente conhece novas pessoas, a gente vê a pessoa por trás do profissional. E isso é muito bacana. Obrigada por você ter vindo. Eu Foi uma que agradeço. delícia essa tarde. Obrigada, Obrigada, Jara. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha no Toia Rodrigues Macedo ou Papo de Onça pode. Se você não gostou, se você é um hater, pode ir lá direto no da Jaiane Aguilar. Tchau! Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!